Qual é a pior coisa que você consegue imaginar acontecendo com uma aeronave? Incêndio? Os motores ou as asas se soltando, talvez? Bem, se isso parece um pouco irreal demais, então você definitivamente precisa continuar assistindo. Fique ligado! No outono de 1958, um dos maiores avanços da história da aviação estava acontecendo, quando os primeiros jatos de passageiros da Douglas Aircraft e da Boeing entraram em serviço. O Douglas DC-8 e o Boeing 707 foram os primeiros jatos de passageiros bem-sucedidos produzidos no Ocidente. E embora o azarado de Havilland Comet já existisse há alguns anos naquela época, ainda havia muito a aprender sobre o projeto e a operação desses novos aviões, maiores e mais rápidos. Hoje, um ano após a chegada dessas duas aeronaves, no outono de 1959, a Boeing buscava certificar uma das primeiras variantes atualizadas do 707, o 707-220. Essa variante foi feita especificamente para atender aos requisitos da companhia aérea Braniff International Airways, que queria motores mais potentes para operações em condições de calor e altitude elevada, entre outras coisas. O 707-220 tinha 4 motores Pratt e Whitney JT4A3, turbojatos que geravam cada um mais 2.800 libras de empuxo em relação aos JT3C6, turbojatos do modelo original do 707. Essa variante mais tarde se tornaria obsoleta com o desenvolvimento dos motores turbofan, que são muito mais potentes e eficientes do que os turbojatos. A Boeing construiu só 5 220 todos para a Braniff, para receber os aviões, que seriam os primeiros jatos da companhia. A Braniff se preparou. Aliás, a companhia aérea enviou vários de seus pilotos para Seattle para receber um treinamento de transição completo diretamente da Boeing. As tripulações da Braniff passaram por cerca de 160 horas de instrução em solo, aprendendo os princípios do voo a jato e as características do 707. E em outubro de 1959, os pilotos haviam concluído o curso teórico e puderam passar a voar a aeronave de fato. Naquela época, o 707-220 havia terminado os voos de teste de certificação, mas ainda aguardava a aprovação final da FAA. Mas a Boeing já tinha autorização para voos de treinamento, permitindo que as companhias iniciassem operações com a nova aeronave assim que fosse aprovada. Em 19 de outubro de 1959, 8 pessoas chegaram ao Boeing Field, em Seattle, para seus primeiros voos de treinamento. E o grupo incluía 4 pilotos da Braniff, 3 pilotos da Boeing, além de um inspetor da FAA. No comando da missão estava um piloto de testes e instrutor da Boeing, de 32 anos, que na época tinha cerca de 5.000 horas de voo, totais, incluindo 369 no Boeing 707. Agora, isso não era muita experiência para alguém nessa função específica, especialmente considerando que o 707 já estava em serviço comercial há um ano inteiro, mas ainda assim ele possuía todas as qualificações exigidas. Os funcionários da Boeing eram um segundo piloto e um engenheiro de voo, e a tripulação da Braniff tinha 2 comandantes, um engenheiro de voo e um instrutor técnico. Mas, para fins desta história, vamos focar principalmente nos 2 comandantes. O primeiro tinha 49 anos, com impressionantes 23.563 horas de voo, acumuladas ao longo de uma carreira que remontava pelo menos a 1936. No entanto, toda a sua experiência anterior havia sido em aeronaves com hélice, então essa seria a primeira vez que ele pilotaria um jato. O segundo comandante tinha 43 anos, e também impressionantes 20.450 horas de voo. Assim como seu colega, seria sua primeira vez no 707. O oitavo e último ocupante era um inspetor de operações de transporte aéreo da FAA, que iria acompanhar como passageiro para observar o processo de treinamento. Antes do início do treinamento, foi registrado um plano de voo por instrumentos, com início e término no Boeing Field, área de treinamento ao norte de Seattle.
e autonomia de combustível prevista de cerca de 5 horas. Mas antes de continuarmos, quero fazer uma pausa e abordar algo que talvez alguns de vocês estejam se perguntando. Por que esses pilotos estavam indo direto da escola teórica para a aeronave real? Isso porque, em 1959, simuladores de voo praticamente não existiam. Alguns simuladores bem primitivos até existiam, mas eles não se pareciam em nada com a aeronave real. Eles eram usados principalmente para aprender a localização dos interruptores e botões. Além disso, como o Boeing 707 era praticamente novo, certamente ainda não existia simulador para ele. Isso significava que, na época, realmente não havia substituto para ganhar experiência em um ambiente real. Se analisarmos os registros, havia mais acidentes no treinamento naquela época por esse motivo. Um dos principais objetivos desses voos de treinamento era expor pilotos de linha aérea a dinâmicas de voo inéditas para eles. Eram exclusivas das operações a jato e apresentavam peculiaridades aerodinâmicas, com nomes especiais como Mach Tuck ou rolamento holandês, por exemplo. E o rolamento holandês, especificamente, vai desempenhar um papel enorme nesta história. Então, Mandako, o que exatamente é isso? Bem, vamos dar uma olhada. Um avião em voo pode girar em torno de 3 eixos diferentes. Temos o eixo de arfagem, que move o nariz para cima e para baixo, e também temos o eixo de rolagem, que é quando uma asa sobe de um lado e a outra asa desce. Além disso, há o eixo de guinada, que move o nariz para a esquerda e direita. Agora, para essa explicação, vamos focar nesse eixo de guinada. Quando a aeronave, por exemplo, faz uma guinada com o nariz para a esquerda, a asa direita avançará, enquanto a asa esquerda recuará. E em uma asa enflechada, como no 707, isso fará com que o ar atinja a asa direita avançando em um ângulo mais direto. Isso, aliado ao fato de a asa direita se mover um pouco mais rápido que a esquerda, aumentará a sustentação desse lado. Então, essa sustentação extra empurra a asa direita para cima, o que significa que uma rolagem também é introduzida como um efeito secundário. Portanto, uma guinada inicial tende também a se transformar em uma rolagem na mesma direção. Faz sentido, não é? Mas à medida que essa guinada aumenta, a força do fluxo de ar, vindo de frente sobre a grande superfície plana do estabilizador vertical, também aumenta, eventualmente forçando o nariz para o outro lado, como um grande catavento. E à medida que o nariz então balança de volta para a direita, a inércia fará com que ele continue passando pela posição neutra e entre em uma leve guinada para a direita, até que a força no estabilizador se inverta novamente, e assim por diante. Enquanto isso, o ciclo de rolagem segue o ciclo de guinada, apenas com um pequeno atraso, e esse ciclo repetitivo de guinada e rolagem acopladas é o que conhecemos como Dutch Rolls. Isso, na verdade, é uma característica de qualquer aeronave, mas é muito mais acentuada em aeronaves com asas enflechadas, pelo motivo que expliquei antes, onde isso pode realmente se tornar bastante perigoso. Mas antes de eu explicar o porquê disso, outra coisa. Atualmente, as diversas ameaças cibernéticas que nos cercam podem ser muito perigosas. Esse é um dos motivos de eu estar tão feliz com a NordVPN como patrocinadora. Eu uso a Nord para coisas como mudar virtualmente minha localização para acessar todos os tipos de conteúdo que eu gosto, incluindo eventos esportivos, como assistir meu time de hóquei favorito jogando ou ver Fórmula 1. Enquanto faço isso, a Nord usa ferramentas avançadas de cibersegurança que escaneiam sites para malware, avisam sobre phishing e muito mais. Isso me dá mais tranquilidade, principalmente quando viajo e uso redes públicas duvidosas. Também uso a Nord para buscar melhores preços em passagens, hotéis e aluguel de carros, já que eles podem variar dependendo de onde você está fazendo a reserva. Só não se esqueça de limpar o cache entre cada tentativa. Neste momento, eu tenho uma oferta exclusiva só para você. Se você acessar nordvpn.com/piloto e selecionar o plano de 2 anos, a Nord vai te dar mais 4 meses de cobertura, só porque veio do meu canal. E se acabar descobrindo que isso não é para você? Bem, então não tem problema. A Nord oferece garantia de devolução em 30 dias, então você não arrisca nada ao testar. Acesse nordvpn.com/pilot ou use o QR Code para aproveitar a oferta hoje. Obrigado, Nord. Vamos retomar a história. Agora, as asas enflechadas
são necessárias para voar em velocidades mais altas, próximas à velocidade do som. Então, normalmente, só são encontradas em aeronaves a jato. E mesmo que as asas enflechadas piorem o rolamento holandês, é importante entender que isso normalmente não é uma característica inerentemente perigosa, apenas muito incômodo e desconfortável para os passageiros e a tripulação. A maneira como os engenheiros aeronáuticos tentam projetar a aeronave é para que as características do rolamento holandês sejam estáveis ou neutras. Rolamento holandês estável significa que a amplitude de cada oscilação é menor do que a anterior, eventualmente tendendo a zero. E rolamento holandês neutro significa que cada oscilação tem o mesmo tamanho. Isso continuará até que algo seja feito, mas ao menos não vai piorar. Mas o que os engenheiros definitivamente querem evitar é algo conhecido como rolamento holandês instável ou divergente. Isso ocorre quando a amplitude das oscilações aumenta, podendo crescer até perder o controle ou a estrutura da aeronave se desfazer pelas forças dinâmicas. Mas o que realmente iniciaria um rolamento holandês, então? Isso geralmente acontece quando algo provoca uma mudança brusca na guinada, como uma rajada de vento, iniciando esse ciclo repetitivo. E isso significaria que se uma aeronave tivesse tendência instável ao rolamento holandês, bem, então uma simples rajada de vento poderia potencialmente se tornar um problema real. Por isso, quase todos os jatos de passageiros, sejam estáveis ou neutros, têm algo chamado guinada, amortecedor, dispositivo que faz pequenos comandos constantes no leme para suprimir movimentos de guinada não comandados. Na aeronave que piloto, o amortecedor de guinada fica sempre ativado, realizando milhares de pequenos comandos durante o voo. E nós, pilotos, mal precisamos pensar nisso. Os pilotos de linha aérea hoje em dia ainda aprendem sobre rolamento holandês, obviamente, quando estudam para a licença de piloto de transporte aéreo, mas nós nunca realmente experimentamos o rolamento holandês no simulador nem na aeronave real. Isso só acontece em caso de pane no amortecedor de guinada, e mesmo assim, a maioria das aeronaves atuais já é inerentemente estável. Mas os pilotos desta história tiveram o treinamento de rolamento holandês como uma parte importante do currículo de treinamento deles já no primeiro voo de suas vidas. Então, por que era assim? Bem, acontece que essa é uma pergunta realmente interessante. Na década de 1950, quando o Boeing 707 foi projetado, todos sabiam muito menos sobre esse tipo de dinâmica de voo. Como resultado, as primeiras versões do 707 tinham uma leve tendência ao Dutch roll divergente. Essa divergência não era extrema. Cada oscilação era apenas um pouco maior do que a anterior. O ciclo só se tornaria perigoso depois de muito tempo, mas ainda assim, não se resolveria sozinho sem a intervenção ativa do piloto. O 707 possuía um amortecedor de guinada para auxiliar nisso, mas nas versões mais antigas, ele era bastante primitivo e, na verdade, trazia alguns problemas próprios. Veja, os amortecedores de guinada hoje em dia são projetados para que os pilotos não sintam suas intervenções. Eles basicamente operam de forma discreta, sem chamar atenção. Mas nos primeiros 707, as intervenções do amortecedor de guinada no leme de direção eram transmitidas de volta pelos cabos de controle até os pedais do leme de direção na cabine. Agora, na verdade, só existem dois momentos em que o piloto precisa usar os pedais do leme de direção em um grande avião comercial durante o voo. Isso ocorre durante pouso ou decolagem com vento cruzado ou pane de motor, para anular o empuxo assimétrico. Quando há pane de motor, é preciso acionar o leme e guinar para o lado do motor ativo para manter a trajetória estável. Mas nos primeiros 707, o amortecedor de guinada resistia a isso, obrigando os pilotos a aplicarem pressão excessiva nos pedais. Em velocidades mais baixas, a autoridade de controle é menor, exigindo que os pilotos usem mais o leme para obter o efeito desejado. Isso ocorre principalmente na decolagem e no pouso. Nesses casos, se os pilotos também tivessem que lidar com o amortecedor de guinada, a força exigida para compensar uma pane de motor poderia ficar alta demais, o que seria ruim. Rente ao solo, pouco espaço para erro. Por esse motivo, era procedimento padrão, nos primeiros 707, não apenas desengatar o amortecedor de guinada em caso de pane de motor, mas realmente
desengatar o amortecedor de guinada de forma preventiva, durante a decolagem, até que os flaps fossem recolhidos, e durante o pouso, caso os flaps completos tivessem sido selecionados. Mas lembre-se, desligar o amortecedor de guinada expõe a aeronave ao risco de rolagem holandesa instável. E não só isso, a rolagem holandesa, em todas as aeronaves, também é pior quando os flaps estão estendidos, que é justamente a configuração em que a aeronave estaria, onde, neste caso, o amortecedor de guinada estava desligado. Isso tornava essencial aos primeiros pilotos do 707 conhecer a rolagem holandesa, resposta e recuperação. Infelizmente, porém, a recuperação da rolagem holandesa não é realmente tão complicada assim. Você aplica o aileron oposto ao movimento de rolagem. Se estiver rolando para a direita, comanda para a esquerda e a rolagem vai parar lentamente. Com isso, algum movimento de guinada continua, mas pode ser parado com o leme de direção. Mas no 707, apenas manter as asas niveladas era suficiente na maioria das vezes. Mas havia uma pequena vulnerabilidade psicológica nesse procedimento. Veja, às vezes, esse procedimento exigiria que os pilotos aplicassem ailerons na direção da asa já bastante baixa. Se a asa esquerda estivesse baixa e a aeronave começasse a rolar à direita, o piloto deveria aplicar aileron para baixo na asa esquerda, mesmo inclinado à esquerda, para parar o movimento. Isso pareceria errado e até contraintuitivo, principalmente se o ângulo de inclinação fosse bem acentuado. Agora, é claro, se o piloto aplicasse aileron para baixo na asa direita, nessa situação, ele estaria piorando muito o problema. Ao aumentar a taxa de rolagem em vez de anulá-la, os pilotos precisavam aplicar aileron contra a da rotação, não só para nivelar as asas. Isso será fundamental de lembrar enquanto exploramos a história deste voo em particular. Às 13h30, a aeronave decolou do Boeing Field e logo seguiu em direção à sua área de treinamento ao norte de Seattle. E logo, todos os 8 ocupantes também estavam juntos na cabine para observar o treinamento. Sentado no assento da esquerda, o instrutor da Boeing, então, guiou o primeiro comandante da Braniff por uma série de manobras bem básicas. Ele fez a manobra e depois ajudou o piloto em treinamento a repeti-la corretamente. Basicamente, isso é algo que nós instrutores chamamos de padronização. Os primeiros exercícios foram bem simples, mas logo as manobras começaram a ficar um pouco mais complexas. O instrutor agora desligou o amortecedor de guinada e começou a demonstrar rolamento holandês em configuração limpa, com flaps e slats totalmente recolhidos em alta velocidade. O rolamento holandês é suave, por isso o comandante em treino recuperou facilmente com a orientação do instrutor. Agora é hora de mostrar o rolamento holandês em baixa velocidade, com os flaps estendidos a 40 graus, que era a configuração em que os pilotos do 707 tinham mais chances de encontrar isso na vida real. O instrutor reduziu a velocidade da aeronave para 155 nós e, aos poucos, baixou os flaps até 40. A altitude exata da aeronave nesse ponto não é informada no relatório do acidente. Provavelmente porque o gravador de voo não estava conectado. Na época, os regulamentos federais exigiam o gravador de voo apenas em voos com passageiros, e não havia gravador de voz do cockpit instalado. Mas podemos estimar que a aeronave provavelmente estava a uma altitude relativamente baixa, em algum lugar entre 10.000 pés e acima da base das nuvens encobertas, que estava situada a 4.000 pés. A razão pela qual pensamos isso é porque o instrutor queria garantir que o manuseio da aeronave não fosse muito diferente do que seria na aproximação final. Também, em altitudes mais altas, não dá para reduzir a velocidade o bastante para usar os flaps em 40. O instrutor da Boeing iniciou o Dutch Roll, usando o leme e os ailerons, e o avião logo começou a balançar no ciclo regular. Mas os ângulos de inclinação que ele usou para demonstrar isso foram exagerados. O manual de treinamento da Boeing especificava que o ângulo máximo de inclinação desejado durante uma demonstração de Dutch Roll era de 15 graus, com um máximo absoluto de 25 graus. Mas as ações do instrutor da Boeing, neste caso, excederam em muito esse limite. O instrutor técnico da Braniff logo se preocupou porque os ângulos de inclinação superavam 25 graus. E então ele se inclinou e lembrou ao seu colega, o instrutor da Boeing, desses limites. O instrutor da Boeing respondeu que estava ciente disso. O que ele fez depois
mostrou profundo desrespeito pelos motivos de segurança desses limites. Como o 707 era um pouco instável em rolamento holandês, iniciar a manobra com grande ângulo de inclinação podia ser bem perigoso, já que levaria menos tempo para a amplitude da oscilação aumentar além do limite para a perda total de controle. Também precisamos lembrar aqui que essas manobras foram feitas com o objetivo de treinar o comandante da Braniff, que nunca havia pilotado uma aeronave a jato antes. Em menos de uma hora após sentir a aeronave pela primeira vez, ele já precisava recuperar o avião dos limites extremos do envelope de voo controlável. É incrível, como piloto moderno, que a recuperação de Dutch Hole já fizesse parte do treinamento no primeiro dia naquela época. E é ainda mais difícil para mim entender por que o instrutor da Boeing escolheria exceder intencionalmente os limites de ângulo de inclinação com um novo piloto em treinamento ao seu lado. Olhando para trás, pode ter havido alguns elementos de machismo aqui. Sabe, um desejo de exibir suas próprias habilidades no que era então a aeronave de transporte mais tecnologicamente avançada dos céus. Mas é claro, nunca poderemos realmente saber o que se passava na cabeça dele aqui. O que sabemos, porém, é que ele sugeriu trocar de assento com os trainees para que o piloto da Braniff pudesse testar a recuperação de Dutch Hole do assento esquerdo. O comandante da Braniff concordou com isso, e então os dois trocaram de posição. Depois disso, o instrutor da Boeing iniciou novamente a sequência de Dutch Holes. Apesar de lembrar dos limites de inclinação lateral, ele não suavizou os comandos desta vez. Na verdade, ele fez exatamente o oposto. Usando os comandos ao máximo, agora ele fez o avião virar uma montanha-russa, inclinando entre 40 e 60 graus para os dois lados. O pobre comandante da Braniff permitiu que várias oscilações ocorressem antes de se preparar para a recuperação. E então ele agarrou o manche e girou completamente para essa direção errada. Agora, lembre-se do que eu disse sobre como você deve girar contra a direção do movimento, independentemente de qual asa está baixa. Isso mesmo, com a asa esquerda ainda baixa, mas subindo. Neste caso, ele aplicou o aileron direito, aumentando rapidamente a taxa de rolagem e fazendo o ângulo de inclinação à direita ultrapassar 90 graus em segundos. Isso, obviamente, fez com que o instrutor interviesse e tentasse recuperar a situação. Agora, os primeiros pilotos do 707 eram treinados para recuperar do Dutch Roll com comandos de aileron bastante bruscos. Então, o instrutor respondeu de forma rápida e enérgica e, como acabou acontecendo, de forma até exageradamente enérgica. Os comandos dele foram tão intensos que, em vez de cancelar a rolagem, ele acabou invertendo totalmente sua direção. E em pouco tempo, o avião estava rolando ainda mais rápido para a esquerda do que tinha rolado para a direita. Isso foi seguido por uma série de snap rolls, oscilantes para a direita e para a esquerda, com mudanças rápidas de direção correspondentes. Em questão de poucos segundos, o instrutor se colocou em uma situação que hoje chamaríamos de oscilações severas induzidas pelo piloto. Veja, como nosso cérebro reage mais rápido do que o avião responde aos nossos comandos, é fácil sobrecomandar ao tentar recuperar de uma manobra indesejada como essa. E isso acontece porque, se não vemos imediatamente a resposta que queremos, tendemos a inconscientemente aplicar mais força nos comandos, o que só aumenta a oscilação. Em alguns casos, essas oscilações podem, portanto, se tornar divergentes, ou seja, cada uma fica maior do que a anterior, até que o avião seja literalmente destruído. Isso, aliás, também foi o que aconteceu com o voo 587 da American Airlines em 2001, que eu ainda não cobri neste canal, mas vou cobrir. O piloto aplicou comandos de leme cada vez maiores e opostos, até que a carga lateral no estabilizador vertical superou o limite, causando falha estrutural. Neste caso, porém, com o piloto fazendo comandos de rolagem cada vez maiores e em sentidos opostos, o maior estresse não estava na cauda, mas nas asas, que mudavam rapidamente de direção várias vezes. Essas reversões eram especialmente severas para os motores e seus suportes, já que eles são os componentes mais densos e pesados da aeronave, o que significa que possuem muita inércia e momento. Em determinado momento, a quantidade de força necessária para fazer com que um motor em movimento rápido mude de direção se torna tão grande que isso simplesmente arrancaria a asa fora. E por esse motivo, os motores do 707, e na verdade todos os motores a turbina sob as asas,
foram projetados para que os suportes que prendem o motor à estrutura do pilone falhem antes da asa. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Após várias oscilações extremas, os suportes do pilone dos motores 1, 2 e 4 falharam repentinamente, devido à sobrecarga extrema a qual estavam sendo submetidos. Na cabine, 3 estrondos foram ouvidos, e todas as alavancas de empuxo retornaram bruscamente para a marcha lenta. Assim, ficaram soltas, pois os cabos de controle ligados aos motores foram rompidos. Mas isso seria um problema para os pilotos resolverem depois. Primeiro, a aeronave precisava ser colocada novamente sob controle. O instrutor finalmente conseguiu estabilizar as oscilações, mas quando o avião parou de rolar, ainda estava em uma posição invertida, com o nariz apontando para baixo em direção ao solo. Então, para recuperar o controle, o instrutor continuou rolando à esquerda, completando um tonel completo, antes de finalmente retornar ao voo nivelado, em um mergulho médio, com a velocidade aumentando rapidamente. Felizmente, ele conseguiu então interromper esse mergulho sem sobrecarregar ainda mais a aeronave. Mas ficou imediatamente claro, naquele momento, que eles agora haviam perdido a confiança em 3 dos seus 4 motores. O inspetor da FAA se ofereceu para voltar e olhar pelas janelas da cabine para avaliar os danos. Ao fazer isso, ele viu que os motores 1 e 4 haviam se desprendido totalmente e o 2 estava parcialmente solto. Agora estava inclinado para trás, com a área de escape voltada para cima, entrando nos flaps de bordo de fuga estendidos. Além disso, agora havia incêndios em todos os buracos onde os motores deveriam estar, provavelmente devido ao combustível dos tanques pegando fogo quando os motores se desprenderam. Quando o inspetor voltou ao cockpit para relatar isso, o instrutor técnico da Braniff olhou para trás, para a asa esquerda, e viu que o motor número 2 também se soltou, e foi substituído por um grande incêndio causado pelas linhas de combustível rompidas. Enquanto isso, no solo, testemunhas na região do lago Kavanaugh, perto da cidade de Arlington, ao norte de Seattle, ouviram o avião sobrevoando, mas não conseguiram vê-lo devido à camada de nuvens encobertas. Em seguida, eles ouviram um tipo de barulho alto e forte, seguido pela cena perturbadora de 3 motores Pratt Whitney JT4A simplesmente caindo das nuvens, sem nenhum sinal da aeronave à qual eles estavam presos anteriormente. Você consegue imaginar isso? De qualquer forma, essas testemunhas só podiam imaginar a gravidade da emergência que a tripulação estava enfrentando a bordo da aeronave avariada. Apesar do Boeing 707 não ser feito para manter a altitude com só um motor, essa aeronave estava vazia e sem o peso de 3 motores. Então, talvez ela pudesse ter conseguido voltar lentamente para um aeroporto se não fosse pelo incêndio intenso que agora consumia rapidamente a asa esquerda. A perda de 3 geradores também deixou a aeronave praticamente sem fonte primária de energia elétrica. Então vários outros sistemas também estavam inoperantes. Enquanto o instrutor da Boeing colocava o avião em uma descida suave, o comandante da Braniff permanecia no assento da esquerda, enquanto o engenheiro de voo da Braniff entregava sua estação ao engenheiro da Boeing. Enquanto isso, quando o avião descia pela base das nuvens a 4.000 pés, o instrutor técnico da Braniff avistou o lago Kavanaugh à frente deles e sugeriu que talvez devessem tentar um pouso forçado no lago, mas o instrutor da Boeing achou que poderia encontrar um lugar melhor para pousar a aeronave. Então ele desviou do lago e seguiu por um riacho afluente, em direção ao vale próximo do rio Stilanguamish. Lá fora, as testemunhas agora viam o avião emergir das nuvens com 3 motores faltando, e uma enorme coluna de fogo saindo da asa esquerda e depois passando pela cauda. A bordo, o engenheiro de voo e o instrutor técnico da Braniff, o segundo piloto da Boeing e o inspetor da FAA concluíram que o pouso forçado era iminente. Eles deixaram a cabine de comando e foram para a parte traseira, enquanto o segundo comandante da Braniff ficou na cabine, ocupando um dos assentos extras. Essas decisões rápidas sobre onde sentar teriam grandes consequências para os 8 a bordo deste 707 avariado. Os 4 que escolheram sentar-se na parte de trás logo se viram com uma visão direta do incêndio que se intensificava. Agora tinha crescido tanto que rachava as janelas e fazia a tinta do estabilizador borbulhar. Da cabine, eles viam que o incêndio abriu um buraco na asa, expondo toda a sua estrutura interna de longarinas, nervuras,
e reforços. Além disso, o incêndio também havia queimado um buraco nos flaps e destruído completamente o aileron interno esquerdo. Agora, o 707 tinha ailerons internos e externos, porém não eram independentes. Os ailerons externos eram acionados mecanicamente pelos internos sempre que os flaps eram estendidos, para fornecer mais controle de rolagem. Com flaps recolhidos, só os ailerons internos e spoilers eram usados, os externos não. Então isso significava que, devido à perda do aileron interno esquerdo, o aileron externo esquerdo também estava perdido. E o relatório final indicou que o aileron externo direito, por algum motivo, também não funcionava, mas não explicou exatamente o porquê disso. A melhor explicação que minha equipe e eu conseguimos encontrar foi que isso tinha a ver com algum tipo de problema relacionado aos flaps, mas nós realmente não temos certeza. Então, se você acha que sabe a resposta para isso, me avise nos comentários aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever quando estiver por lá. Segundo o relatório final, até então, só o aileron interno direito e os spoilers externos direitos funcionavam, somando cerca de 3/8 do controle normal de rolagem do 707. O leme de direção também podia induzir rolagem indiretamente pela guinada. Essa opção foi inviabilizada porque as bombas hidráulicas que auxiliavam os pilotos a mover o leme pararam ao faltar energia elétrica. Ainda era possível mover o leme manualmente pelos cabos de controle. Isso teria exigido muita força física para ser feito. Isso era um problema porque o motor número 3, ainda funcionando na asa direita, gerava empuxo assimétrico. E além disso, havia arrasto excessivo na asa esquerda. Mas o incêndio intenso agora também havia queimado um buraco de 3 metros quadrados na superfície superior da asa. Isso significava que a aeronave agora tendia a guinar para a esquerda e também baixar a asa esquerda. Como produzia bem menos sustentação por causa do buraco e dos danos no flap, os pilotos reduziram os flaps de 40 para 28 graus, melhorando um pouco o controle de rolagem. Ainda faltava controle para compensar o empuxo e o arrasto assimétricos que enfrentavam. Ao se aproximarem do Vale do Rio, os pilotos buscavam desesperados um local para pousar e acharam um campo aberto que talvez fosse longo o bastante. Mas a aeronave deles estava prestes a se despedaçar e logo foi sacudida por uma explosão quando mais vapores de combustível se inflamaram. Pedaços derretidos da asa esquerda agora escorriam para trás pela fuselagem e também caíam, deixando um rastro atrás deles. Ao reduzir a velocidade para pouso, os pilotos perderam ainda mais controle devido ao fluxo de ar mais lento nas superfícies de controle. E isso significava que se eles não reduzissem a simetria de alguma forma ou aumentassem a velocidade, perderiam rapidamente o controle lateral e possivelmente entrariam em parafuso. Mas aumentar a velocidade não era uma opção. Se aumentassem a potência no motor 3, a assimetria só pioraria, e se eles ganhassem velocidade descendo demais, então iriam cair antes de chegar ao local de pouso. Então, em vez disso, o instrutor da Boeing fez agora a única manobra que estava disponível para ele. Ele desligou o único motor funcionando para reduzir a assimetria, mas infelizmente, desligar o motor também fez com que a taxa de descida aumentasse. Nos segundos finais, ficou claro que eles não alcançariam o campo desejado. Então, enquanto desciam para a floresta densa e temperada abaixo deles, a aeronave raspou o topo de várias árvores a 33 metros de altura, cruzou mais 120 metros de terreno aberto e colidiu com outras árvores. Um tronco de árvore finalmente arrancou os 5 metros mais externos da asa esquerda, que já estava seriamente danificada, o que fez com que o avião rolasse rapidamente para a esquerda ao sair da floresta e atravessar as águas rasas do rio Estilanguamish. Nesse momento, a inclinação para a cuba esquerda ultrapassava 45 graus e o avião finalmente se chocou contra a margem oposta do rio, onde uma enorme bola de fogo consumiu os destroços que rolavam. A parte dianteira da fuselagem foi completamente destruída pelo impacto, mas a seção da cauda continuou avançando pela margem. Depois voltou ao rio, onde parou nas águas rasas e pedregosas. Para surpresa deles, os 4 tripulantes, sentados na parte traseira da cabine, descobriram que todos haviam sobrevivido ao acidente e apenas um deles estava gravemente ferido. Infelizmente, os que estavam no cockpit não tiveram a mesma sorte e morreram instantaneamente quando a aeronave se partiu após o impacto. O Gabinete de Aeronáutica Civil,
que é o antecessor do Gabinete Nacional de Segurança no Transporte, concluiu que a causa provável deste acidente foi a sobrecarga estrutural dos pylons dos motores, devido a comandos excessivos de controle pelo piloto instrutor da Boeing. Especialistas da Boeing e FAA reconheceram que melhorias no projeto da aeronave poderiam ter mitigado não apenas as consequências da demonstração de treinamento mal executada, mas também parte da necessidade dessa demonstração em primeiro lugar. Além de reforçar o limite de ângulo de inclinação de 25 graus para o treinamento de Dutch Roll, a Boeing, após esse acidente, também adicionou um sistema hidráulico de backup independente para o leme de direção, que funcionaria mesmo sem energia elétrica principal. E ainda mais importante, a Boeing também aumentou o tamanho do estabilizador vertical do 707 e adicionou uma quilha ventral para melhorar sua estabilidade direcional. Durante uma rolagem Dodge, o movimento de guinada inverte a direção quando a carga aerodinâmica lateral no estabilizador excede um determinado limite. Assim, ampliar a área do estabilizador permitiu atingir esse ponto com menor ângulo de derrapagem lateral, melhorando muito a estabilidade do 707 no Dutch Roll. Mais tarde, versões do 707 também foram equipadas com um amortecedor de guinada mais moderno, que funcionava sem mover os pedais do leme de direção e podia permanecer acionado durante todo o voo. Atualmente, um acidente assim não ocorreria por inúmeros motivos, principalmente porque agora treinamos em simuladores de voo completos incríveis. Então, um voo de treinamento como esse nunca teria acontecido. Mas ainda acho útil lembrar que, em aeronaves sem fly-by-wire, e sempre foi possível sobrecarregar a estrutura da aeronave fazendo comandos muito grandes e repetidos. Oscilações induzidas pelo piloto como essa ainda são um problema que aparece de vez em quando, e é extremamente importante evitar mover rapidamente os comandos para frente e para trás, já que as cargas estruturais resultantes podem aumentar incrivelmente rápido. Então, se você é um piloto assistindo a isso, é isso que eu quero que você leve com você. Agora, você consegue imaginar estar em um voo onde os pilotos estão basicamente brincando lá na frente? Eu imagino que você provavelmente evitaria isso se pudesse. Como vou mostrar no próximo vídeo, isso acontece e pode ter consequências interessantes. E se você quiser assistir a esse vídeo agora mesmo, escaneie este código QR ou acesse patreon.com/mentor piloto. Meus apoiadores já estão assistindo a prévia deste vídeo e eu adoraria saber o que você acha dele também. Meu nome é Peter Hernfeld e este é o Mentor Piloto. Tenha um ótimo dia onde estiver e até a próxima. Tchau!